responda com sinceridade. Você aprecia o mundo em que vivemos? O mal está por toda parte e o bem parece que está desaparecendo aos poucos. Existem muitas perguntas sobre qual a origem do mal ou como o pecado entrou neste mundo. Nós não precisamos ficar quebrando a cabeça. A Bíblia nos dá respostas para estas perguntas. Você quer ver? Lendo a Bíblia, você vai descobrir que Satanás é um ser pensante e não apenas uma influência negativa. Você vai saber que um dia Satanás foi um anjo de luz, que era amigo de Jesus e comandava os anjos. Lendo a Bíblia, você vai saber que no coração de Lúcifer surgiu a inveja, o egoísmo e o mal que mancharam o universo perfeito de Deus. E lendo a Bíblia, você vai também saber que Deus vencerá a batalha final contra o mal. Não perca tempo, estude a Bíblia. Alguma vez você já se perguntou por que existe dor, tragédia, acidentes, miséria, fome neste mundo? Onde e quando surgiu o mal? Apocalipse 12, 7 ao 9 diz: Então houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e o dragão e os seus anjos batalhavam, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente que se chama o diabo e Satanás, que engana todo mundo. Foi precipitado na terra, e os seus anjos foram precipitados com ele. Aqui se fala de uma guerra nos céus entre Cristo e Satanás. Satanás perdeu e foi expulso junto com a terça parte dos anjos que enganou. Mas esta guerra já foi a consequência de outro problema. Em realidade, como tudo começou? Ezequiel 28, 14 a 17 afirma: Eu te coloquei com o querubim da guarda. Estiveste sobre o monte santo de Deus. Andaste no meio das pedras afogueadas. Perfeito eras nos teus caminhos desde o dia em que foste criado, até que em ti se achou iniquidade. Pela abundância do teu comércio, teu coração se encheu de violência e pecaste. Pelo que te lancei profanado, fora do monte de Deus, e o querubim da guarda te expulsou do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que te contemple. Aqui, Ezequiel está falando de um rei de um país antigo. Mas em realidade podemos ver aqui a descrição da origem do pecado no coração de um anjo perfeito. Agora, como é que surgiu egoísmo, orgulho e cobiça, o desejo de tirar a Jesus do lugar que ele tinha? Como surgiu tudo isto no coração de Lúcifer? É um mistério. Nunca poderemos saber. Quem criou o diabo não foi Deus. Deus criou um anjo perfeito. Mas esse anjo perfeito deu lugar em seu coração ao orgulho e aí apareceu o diabo. Mas o problema não ficou somente nos céus. Veio também para esta terra. Que prova de fidelidade pediu Deus a Adão e Eva? Gênesis 2, 15 a 17 diz: Tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e guardar. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda a árvore do jardim podes comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Infelizmente, Adão e Eva não passaram a prova de fidelidade, a prova de confiança. O problema, em realidade, não foi comer um fruto. O problema foi que eles não confiaram na palavra de Deus.
Qual foi o primeiro pecado? Gênesis 3, 4 a 6. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou de seu fruto, comeu e deu a seu marido, e ele também comeu. Você percebe? O primeiro pecado não foi comer o fruto. O primeiro pecado foi desconfiar da palavra de Deus. Diante da palavra de Deus e da palavra da serpente, Eva preferiu ficar com a palavra da serpente. Achou que Deus estava mentindo para ele. A serpente disse: Deus está mentindo para você, porque ele diz que o dia que comer morrerás. Não, não vai morrer, ao contrário, vai ficar mais inteligente. Eva preferiu acreditar na palavra da serpente e desconfiou da palavra de Deus. O que é pecado? São João 3,4 diz: todo aquele que vive habitualmente no pecado também vive na rebeldia, pois pecado é rebeldia. Em realidade, pecado, antes de ser a transgressão da lei, é a rebeldia, é uma atitude interior do coração. Prefiro confiar em qualquer um menos em Deus. Prefiro confiar em mim mesmo do que em Deus. Me rebelo contra Deus. Não tenho em conta para nada na minha vida os conselhos divinos. Como consequência disso, acabo transgredindo todos os mandamentos de Deus. A quem se submete uma pessoa quando peca? 1 de João 3, 8 diz: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Quer dizer que quando uma pessoa decide pecar, em realidade está se tornando escrava, seguidora do inimigo de Deus. E qual é o resultado final do pecado? Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. E agora, depois de entender o que é pecado, Deus espera que você resista a Satanás pela sua graça. Tiago 4,7 diz: sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Deus também espera que você não aceite o pecado. Romanos 6,12 diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes às suas concupiscências. Finalmente, Deus espera que você vença com a ajuda dele. Romanos 8,37 diz: mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Jesus é o melhor amigo, é um companheiro leal. Com ele não temo perigo, pois sempre venceu todo o mal. Segura minha mão e me ajuda por todo viver. Ele é o melhor que existe pra mim e você.